Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula sobre lógica, lógica matemática, e aqui a gente vai estar tratando da negação de uma proposição. Então na videoaula passada a gente falou sobre a proposição, sobre sentenças abertas, tem um monte de exemplos legais lá, dê uma olhada na aula de novo, se não estiver lembrando o conceito. E hoje a gente vai estar tratando de como se nega uma proposição. Você vai perceber que na lógica, parece até piada, mas você vai ouvir muitos nãos. Ou seja, negar uma proposição ou uma expressão composta por uma ou mais proposições vai ser algo muito frequente e vai ser bastante utilizado na resolução de exercícios. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos definir, Então, dada uma proposição, P, a negação de P será indicada por tio P, quer dizer, não P, A gente vai ler assim, lê-se, vírgula, não P. Então, dada a proposição P, a negação desta proposição será indicada por esse símbolo aqui, um tio seguido do P, onde a gente lê assim na frase, vai ler assim, não P. A gente vai acrescentar um não à frente da proposição P. Essa proposição não P, ela gosta da seguinte propriedade. A proposição não, quer dizer, não P será falsa se P for verdadeira e será verdadeira se P for falsa. Então, essencialmente, ela vai ter o valor lógico contrário ao da proposição P. Então, assim, se a gente fosse expressar isso numa tabela, eu teria aqui a proposição P, aqui a proposição não P. Os dois casos possíveis para P é verdadeiro ou falso. Então, se P for verdade, não P vai ser falso. Se P for falso, não P vai ser verdade. Tá certo? Então, aí a gente tem um esqueminha para estar fazendo isso. Vamos pegar alguns exemplos com algumas frases e alguns enunciados matemáticos, Algumas proposições no português e também na linguagem matemática. Então, se eu pegar aqui a proposição P sendo, então aqui eu vou botar assim, algumas negações, quer dizer, a negação de algumas proposições, Então, se P é o Sol é uma estrela, qual deve ser sua negação? Observe uma coisa interessante, o Sol é a estrela, a negação que a gente sabe ser verdadeira. Você estudou lá ciências e viu que o Sol lá era definido como uma estrela. Tinha as características, que aí dava-se o nome de estrela. Então, isso é uma proposição verdadeira. O que seria a negação dessa proposição? Então, a proposição aqui é essa parte, quer dizer, o predicado dela, a P aqui é uma estrela. Então eu tenho que negar esse cara. Então como é que eu nego? A proposição não P, a negação de P é o Sol não é uma estrela. Certo? Que obviamente o valor lógico dessa proposição é falso. Tá certo? Vamos pegar um segundo exemplo. Se eu pensar assim, uma proposição que é da seguinte forma. Um macaco é um peixe. Certo? Então, o macaco é um peixe. Obviamente, conhecendo um pouquinho lá da biologia, da classificação dos animais, você vai perceber que o macaco é um mamífero. E, portanto, ele não vai ser um peixe. Certo? Então, essa proposição aqui é falsa. Mas como é que a gente negaria ela?
De novo, do mesmo jeito, a proposição aqui é P é um peixe, né? Então a gente nega isso fazendo o quê? Então, da mesma forma que aqui, ó, é uma estrela P, a gente pegou aqui, ó, não é uma estrela, não P. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Um macaco é um peixe, a gente chama aqui de P. Então negar isso é botar um não na frente de P. Então, opa, aqui que, né? Desculpe. É porque assim, na verdade, o que acontece? Aqui não confundir, óbvio que aqui pode estar um pouco confuso. P é tudo. Tá certo? Não é só essa parte aqui. Porque a gente costuma colocar, né, na parte que a gente de fato vai negar, porque a gente não pode negar ele ser um macaco. Na verdade, a gente nega a característica do sujeito. Tá certo? Então, assim, para negar a característica do sujeito, basta negar essa parte aqui. Então, um macaco não é um peixe. Que aí passa a ser uma proposição verdadeira, dado que a proposição que um macaco é um peixe é uma proposição que falsa. Tá certo? Há outras formas de escrever essa negação. Aí eu vou deixar para alguns exercícios, a gente vai tratar dessas formas, tá certo? A gente vai ver que é o que a gente chama de equivalência, né? Uma outra forma de escrever esta negação aqui. Um exemplo mais matemático, eu teria esse aqui, ó. Uma proposição R igual a 5 mais 2 diferente de 8. Então note que essa proposição aqui é o quê? 5 mais 2 é 7, que é diferente de 8, então ela é uma proposição que é verdadeira. Então sua negação, não R, é o quê? 5 mais 2 igual a 7. Ou 8, no caso, desculpa. Ou seja, a negação do sinal diferente é o sinal de igual. Consequentemente, se a primeira era verdadeira, essa aqui passa a ser o quê? Falsa. Tá certo? Então, aqui temos 3 exemplinhos. Olhe com calma. A gente vai estar melhorando um pouco mais nossa linguagem, né? Porque às vezes mexer só com uma proposição, aqui você só tem uma, né? A gente vai fazer composição, né? De uma ou mais proposições. Então lá vai ficar mais entendível, certo? A gente vai trabalhar um pouco mais. Só tomar um cuidado com a negação, é que às vezes a gente costuma recorrer à negação de uma forma equivocada. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma outra proposição, que é a seguinte, ó. Vamos pegar um exemplo D aqui, ó. Se eu pegasse uma proposição S, Silvio Santos é rico. Suponha que eu esteja falando do Silvio Santos apresentador, tá certo? Cuidado que muitas vezes ao negar, e isso é muito comum em questões de concurso, envia um antônimo de rico, por exemplo, pobre. Então, cuidado. Não usar antônimos para negar proposições lógicas. Como assim, professor? Vamos supor que você imagine que a negação não S fosse isso aqui, ó. Silvio Santos é pobre. Sei lá. Então isso aqui pode ser caracterizado como a negação disso? Não. Pode até ser que a negação de não ser rico, pobre, seja um desses possíveis qualificadores de não ser rico. Mas tem um cara que é falido, tem um cara que é muito pobre, tem um cara que é extremamente pobre. Então, cuidado com esse tipo de raciocínio. Então, a negação simplesmente é botar um não na frente desse verbo aqui é. Então, a negação não é nesse caso. Então, o antônimo é o quê, gente? Só para você que talvez não esteja lembrando aí do português, o antônimo é aquele cara que expressa um sentido meio que contrário. Só que toma cuidado, porque às vezes uma palavra, não em matemática, a gente trata a negação como sendo o que não é aquilo, e não necessariamente um contrário lá na língua portuguesa. Então tome muito cuidado com coisas desse tipo. Tá certo? Então a negação aqui não poderia ser vista como uma palavra contrária a essa. Tá certo? Porque, sei lá, se o Santos é rico, podia ter assim, podia
se a negação disso aqui, então, se essa lógica aqui está correta, sim, é extremamente rico. Quer dizer, uma pessoa rica e você tem a extremamente rica, que não é uma pessoa rica. Ela é extremamente rica. Então, tome cuidado com, não necessariamente antônimo nesse caso, né, mas assim, eu poderia graduar essa riqueza, então assim, é melhor, no caso da negação, a gente dizer que não é aquele objeto. Então, Silvio Santos não é rico. Esta é a verdadeira negação. Então, tome muito cuidado, eu falo isso porque é muito comum em questões de concurso e coisas desse tipo, perguntando, ele lhe dá uma afirmação, ele pergunta sobre a negação e você acaba marcando isso aqui, certo? Quando na verdade o correto é essa aqui, ou algumas equivalências dessa frase. Depois a gente vai falar um pouco melhor sobre a equivalência e você vai ver que você consegue escrever aquela frase ali de uma outra forma, tá certo? Então, é isso aí, espero ter entendido a negação. Depois a gente tem uma aulazinha de exercícios, né? A gente vai fazer alguns exercícios com isso aí. Então, até a próxima, muito obrigado.